Olá, neste episódio de Pais e Filhos, a arte de educar, nós vamos conversar sobre um tema da nossa atualidade, que é a separação conjugal e o que fazer com os filhos. Vamos então ver o pensamento espírita sobre a questão da separação, do divórcio, se isso realmente está de acordo com a lei divina, se está, o que devem os cônjuges fazer, enfim, tudo isso nós vamos ver neste episódio desta série Pais e Filhos, a arte de educar. Compreendamos de imediato que para o Espiritismo não existe nenhuma proibição quanto à separação conjugal, ou seja, quanto ao divórcio. O Espiritismo entende que quando o relacionamento entre os cônjuges se deteriorou de uma tal maneira em que uma conciliação é praticamente impossível, que o divórcio é, então, um mal menor. Por quê? Porque todos temos o direito de refazer a nossa vida quando o relacionamento se desgastou de uma tal maneira que o casal não consegue mais viver em conjunto. Então, é preferível, então, a separação e que cada um, com calma, com tranquilidade, possa ter a oportunidade de refazer a sua vida. Naturalmente, que o ideal é que exista sempre o diálogo, a solidariedade, para que a união se fortaleça, seja duradoura e seja boa para ambos. Mas quando isso não for possível, então o Espiritismo indica que a figura do divórcio, da separação, é sim um mecanismo para correção de desvios na vida humana. Então, esse é o primeiro entendimento. O Espiritismo não é contrário ao divórcio. Mas o Espiritismo também nos ensina que separar é muito fácil. É muito fácil terminar com a união com outro ser. Mas cuidado, porque muitas vezes os nossos interesses são egoístas, são individuais, sem levar em consideração o outro e, no caso, também os filhos. Então, antes de se tomar essa decisão, seja em conjunto, seja unilateralmente, deve-se pensar muito e se perguntar se estamos fazendo todos os esforços possíveis para a harmonia do lar, para a harmonia e equilíbrio dessa união com o outro. Lembrando que também é muito fácil culpar o outro pelos problemas de convivência. Mas e nós? Porque são dois seres humanos que se uniram. Então não é possível que apenas um seja o problema. Então é preciso fazer essa meditação, essa autoanálise, e aí sentar e dialogar com o outro, conversar sem pedras na mão ou nas palavras. Saber falar e saber ouvir. Então, antes de mais nada, de uma separação, é preciso ter essa autoanálise e esse diálogo com aquele com quem você compartilha a sua vida. A convivência não é realmente, de fato, ainda mais aqui na Terra, que é um mundo de expiações e provas, onde todos nós que aqui nos encontramos somos espíritos moralmente imperfeitos. A convivência não é algo tão simples e fácil. Porque, em verdade,
estar com o outro, conviver com o outro, ou seja, compartilhar com ele ideias, emoções, sentimentos, é uma arte. Essa arte precisa ter por base o amor. Eis aqui uma situação que requer de todos nós uma análise mais profunda, porque amor é sentimento. Amor não se confunde com a beleza física do outro. Amor não se confunde com o status social que o outro possua. O amor não se confunde com a melhor condição financeira que a união poderá proporcionar. Todas essas coisas são da matéria e não revelam exatamente quem somos. Por isso, muitas separações acontecem, porque na sua base, no seu início, não existia o amor, esse maior dos sentimentos. Então, é preciso, antes de mais nada, esse amor. Mas não houve, e não há condições de desenvolvê-lo, então, que o casal sente para, com base no amor, conversar sobre a separação. E lembrando da existência, quando o caso, dos filhos. E por falar neles, nós temos que lembrar que os filhos não são objetos. Os filhos são seres humanos. E seres humanos são espíritos reencarnados. E, portanto, eles não podem virar objetos de disputa entre os ex-cônjuges. Porque, apesar da separação, os filhos continuam a ter um pai e uma mãe. O pai continua a ser pai e a mãe continua a ser mãe. O amor deve prevalecer nessa hora, porque os filhos estão em desenvolvimento. E deve-se ter um diálogo também bem aberto e sincero com eles, para que eles possam entender os porquês da separação dos pais. Portanto, a união deve ter por base o amor. E se chegou à separação, essa base deve continuar, porque os filhos precisam receber muito amor para que, equilibradamente, possam superar a separação dos pais. Pensemos muito. Mantenhamos sempre o diálogo aberto e entendamos que a melhor convivência ela é feita através do amor, esse que é o maior dos sentimentos. Por isso estamos aqui na Terra, para aprendermos a nos amar, o que requer compreensão, tolerância, cooperação e perdão. Antes, portanto, da separação, pense sobre tudo isso que a doutrina espírita está aqui nos ensinando. Um grande abraço a você, paz na sua vida e até um próximo episódio desta série Pais e Filhos, a arte de educar.